já como funciona uma lista estática sequencial, né, que ela é baseada em vetores, tá? Agora a gente vai estar focando na lista com encadeamento de nós, ou seja, a gente vai ter que a lista ela vai ser um ponteiro, né, para algum elemento, tá? Se não tiver nenhum elemento, a lista vai apontar para nada, ou seja, vai estar apontando para nulo. Então a lista aponta para o primeiro elemento. O primeiro elemento ele tem a área de informação, onde eu vou armazenar os dados, e tem um ponteiro para qual que vai ser o próximo elemento. Então aqui no caso eu tenho o elemento A, e o ponteiro está apontando para um outro elemento inteiro. Esse elemento inteiro tem a informação B, e tem o ponteiro para o próximo. O próximo tem a informação C, e tem o ponteiro para o próximo. Aí tem a informação D, tem o ponteiro para o próximo. Só que o próximo aqui no caso não existe, é nulo. Tá? Ou seja, nada. Para estar trabalhando com lista simplesmente encadeada, a estrutura da lista ela muda um pouco. Tá? A gente estava acostumado com a lista sequencial, a gente tinha que a informação ela era um vetor do tipo cliente. No caso, agora a gente vai ter que a informação ela é simplesmente uma variável. Tá? Também vai ser do tipo cliente. É um tipo de dados que a gente quer armazenar na lista. Em vez de ter o número de elementos, a gente vai ter o ponteiro para qual que vai ser o próximo elemento. Tá? Então, dá para fazer graficamente aqui a estrutura da lista simplesmente encadeada vai ser um cliente, é uma variável info, tá? E aí tem do tipo lista ponteiro, que é o prox. Então prox ele é um ponteiro para um próximo elemento nessa lista, tá, ok? Bom, vamos começar a programação dessa lista. A gente pode aproveitar bastante coisa que foi feita na lista estática sequencial. Então eu vou copiar o código da lista estática sequencial aqui, então, novo, fechar para não fazer confusão, já vou salvar ele como lista simplesmente encadeada.c. Vou começar as adaptações, né? O max aqui eu não vou precisar na lista simplesmente encadeada, porque não tem o número máximo de elementos. A estrutura de cliente fica a mesma coisa, então são os dados que eu quero armazenar. E a estrutura da lista eu vou estar modificando para ficar de acordo com aquilo que eu passei para vocês. Então eu vou ter uma variável do tipo cliente, que é o info, e vou ter uma variável do tipo lista asterisco prox. Bom, aqui um detalhe da sintaxe em C. A lista ela está definida aqui embaixo, então eu não consigo usar a declaração de lista aqui, antes de definir ela. Então eu vou precisar de um truquezinho. Eu coloco um nome para essa estrutura, né, de estrutura nó, e eu, em vez de fazer o ponteiro para lista, eu faço um ponteiro para struct nó. No caso, se a gente usar o tipo lista ou o tipo struct nó, é a mesma coisa, tá? Então, posso até deixar aqui em comentário, né? Equivalente. Bom, definindo minha estrutura da lista simplesmente encadeada, eu vou começar então a fazer as funções. A primeira função que a gente tem que fazer é a função de criar a lista. Bom, na lista simplesmente encadeada, eu tenho que lista é um ponteiro para os elementos dessa lista. Quando a lista está vazia, qual que é o primeiro elemento? Não existe. Então, quando a lista está vazia, lista aponta para nulo. Tá? Então, o criar lista, na lista simplesmente encadeada, ele vai simplesmente zerar o ponteiro dela. Então, vou colocar null. Return null.
se eu estou retornando alguma coisa, eu estou retornando, eu preciso colocar o tipo de retorno. No caso, eu estou retornando um ponteiro para a lista. E no caso, está retornando nulo. Então, quando eu for criar a lista lá no main, vai ser diferente. Então a declaração aqui da lista já vai mudar, né? Então vai ser um ponteiro para a lista. E na hora de criar a lista, eu falo que esse ponteiro, lista, recebe criar lista, ou seja, vai estar recebendo um valor nulo aqui, tá? Já posso até ajustar a chamada aqui no caso 1. Essas demais funções aqui a gente vai estar adaptando, tá? Já vou deixar a segunda função ali do inserir nisso, que é a função que a gente vai estar fazendo agora, e vou comentar aqui até o 13. Aí com o tempo a gente vai adaptando as funções e fazendo a chamada aqui, tá? Então agora a primeira função que a gente vai estar fazendo é o inserir início. Vou recortar ele daqui, trazer ele mais para cima aqui. A gente vai adaptar essa função. E as outras funções não vão funcionar porque elas estão programadas para a lista sequencial, né? Então eu vou ter que adaptar elas para poder fazer elas funcionarem depois. Bom, como que é inserir no início de uma lista simplesmente encadeada? Bom, lá no main eu tenho que a lista é um ponteiro para um elemento, tá? Que é o primeiro elemento da lista. Se eu receber um lista asterisco, estou recebendo a mesma coisa, tá? O que acontece na verdade é que eu vou estar recebendo uma cópia daquele ponteiro. Então se eu fizer que lista é igual a alguma coisa aqui, o que vai acontecer? Eu estou alterando o valor dessa variável local lista, mas não alterei o valor lá do main, do lista lá no main. Ou seja, se eu colocar alguma coisa na lista aqui, acabou a função, eu perdi a referência do que eu coloquei na lista. Então, na verdade, eu preciso alterar o valor que está nessa variável lista, aqui do main, tá? E essa variável lista já é um ponteiro. Então, na hora que eu for inserir na lista, eu preciso passar o endereço de um ponteiro. Então, é isso aqui que eu vou estar passando realmente, é o endereço da lista. E a lista é um ponteiro para a lista. Então, lá na função, eu preciso receber um ponteiro para um ponteiro de lista. Tá ok? Bom, qual que é a lógica que eu preciso para inserir no início dessa lista? Bom, vamos fazer aqui. Vou começar criando aqui minha variável lista, tá? Inicialmente, lista está apontando para null. Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu preciso criar um novo elemento. Bom, o novo elemento ele vai ser do tipo lista, então ele vai ser aquela caixa que tem o info e tem o prox, tá? Eu vou ter que ter um ponteiro novo, por exemplo, que aponta para esse novo elemento que eu criei, tá? Como que eu faço para inserir no início? Eu tenho que fazer que o próximo desse cara aqui vai apontar para onde começava a lista antigamente. Onde começava antigamente a lista? Aqui, no null, tá? Ou seja, eu tenho que fazer que novo prox é igual lista, tá? Lembrando que a lista eu estou recebendo ponteiro, estou recebendo asterisco lista, né? Então estou recebendo ponteiro para ponteiro, então preciso pegar o conteúdo da lista. Então peguei um asterisco lá, beleza? Então eu fiz esse ponteiro aqui. Deixa eu fazer até em outra cor. Fiz que
o prox apontou para o nulo. Beleza. Qual que é a outra coisa que eu preciso fazer? Eu preciso fazer que o lista aponta para esse novo primeiro elemento agora. Tá? Então, como que eu faço isso? Conteúdo de lista é igual novo. Tá ok? Faltou criar aqui, então, que novo info é igual àquele cliente que eu recebi, né? Então, eu vou colocar um CL aqui dentro. Tá? Nesse lista asterisco novo, eu fiz que esse lista aponta para cá. Então, agora eu tenho a situação que a lista aponta para esse primeiro elemento, esse primeiro elemento aponta para o que era a lista antigamente. Tá? Aqui, antes faltou só a parte da criação desse novo elemento. Então, que novo é igual. Como que eu faço para alocar o espaço de memória para esse elemento aqui? Eu vou usar o calloc. Tá? Então, vou alocar a memória para esse novo elemento, criei essa caixa, o ponteiro novo apontou para essa caixa que eu criei, tá? Novo inf é igual a CL, então eu coloquei o CL lá dentro. Novo prox é igual, que era o início da lista antigamente, então o próximo dele apontou para o início antigo da lista, ou seja, nulo, né? Estava vazia a lista antigamente. E lista começa a apontar para o primeiro novo elemento. Bom, se eu quero inserir um novo elemento aqui, vou criar até de uma outra cor aqui, tá? Tem um novo elemento aqui, no caso, vou até apagar esse novo aqui, que agora eu já tenho a lista nessa situação aqui, né? Ele já é o primeiro, agora estou querendo colocar um novo elemento na lista que já tem um elemento, tá? Esse novo elemento, ele tem também o info e o prox, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar esses mesmos passos, né? Então, o novo é igual a calloc, criei lá o elemento. Novo info é igual a CL, então vou colocar o CL dentro da informação. Novo prox é igual o antigo primeiro elemento da lista. Então, o novo prox, qual que é o antigo primeiro? Onde que aponta o asterisco lista? O asterisco lista aponta para cá. Bom, beleza. Agora, asterisco lista aponta para esse novo elemento. Ou seja, isso aqui vai deixar de apontar para aquele elemento, vai começar a apontar para esse meu novo elemento. Ou seja, esse cara aqui agora passa a ser meu primeiro elemento. O próximo dele era aquele antigo primeiro elemento, e o próximo desse aqui é o final da lista, tá? Então, o algoritmo que a gente vai estar utilizando para colocar os elementos no início da lista é esse algoritmo aí, tá? Então, vamos programar aqui. Então, vou ter que criar um lista, asterisco novo. Vou ter que alocar o espaço para ele, calloc. Eu quero alocar um elemento do tipo, do tamanho, né, de uma lista, de uma struct lista, tá? O calloc, ele retorna um ponteiro para void, só que eu estou armazenando em um ponteiro para lista, então eu vou ter que fazer uma coerção de tipos aqui, tá? Vou fazer aqui novo info é igual a CL, novo prox é igual conteúdo da lista, e o conteúdo da lista, né, a lista vai apontar para um novo elemento, o início da lista aponta para um novo início, tá? Então, esse é o método inserir início.